Bom dia a todos aqui de Siena, de Florença e boa tarde a Ternate, em Jacarta, a todos aqueles que estão ligados de tarde, portanto, noutros fusos horários. E antes de mais, queria agradecer a possibilidade, portanto, de participar neste Congresso Internacional, se bem que seja de modo virtual, para festejar estes 450 anos de vida dos Lusíadas. Gostaria ainda que me permitissem duas palavras relativamente ao nosso presente aqui na Europa. Construamos a paz. E passaria então à minha comunicação. Partilho com vocês a tela, espero que tudo corra bem. E como terão de facto já visto no programa, o título da minha comunicação é Intertextualidades Lusíadas nos textos escritos por naturais goeses em língua portuguesa. Estamos nos finais do século XVII, primeiríssimos anos do século XVIII. Como todos nós sabemos, de facto, Luís de Camões parte para o Oriente na nau São Bento e tem uma estadia de 17 anos no Oriente. Assume então o papel de homem informado dos factos, conhecedor e testemunha ocular de numerosos episódios políticos, religiosos, sociais que ocorreram no Oriente Português. Ele exprime um sentimento coletivo a partir da sua experiência pessoal. A saída à luz, em 1562, dos Lusíadas em Lisboa, abre um novo horizonte no âmbito literário da época. O livro foi obtendo a atenção dos seus contemporâneos e é difícil avaliar hoje qual o seu êxito junto do público na época em que foi publicada. No entanto, o livro suscitava interesse em Espanha e Portugal, como sabemos, porque de facto em 1580, época da União das Duas Coroas, as universidades de Alcalá e Salamanca publicaram uma tradução em castelhano, desencadeando uma série de iniciativas livreiras e comerciais ainda no século XVI. Ora, como afirma a estudiosa Anastácio, a recepção da obra camuniana esteve sujeita à sua associação simbólica a Portugal, servindo como instrumento de propaganda política durante o governo da União Dinástica de Filipe II. Parece-nos, diz a estudiosa, que para além do interesse que o texto de Camões poderia ter para os leitores espanhóis, esta escolha estabeleceu uma ligação entre os Lusíadas e Portugal, atribuindo à época camoniana o valor simbólico de representante de uma cultura. De facto, neste período de grandes viagens ultramarinas, conquistas, colonização da América, é fácil entender a importância e o significado que as traduções dos Lusíadas assumiram na Espanha imperial. Neste sentido, a estudiosa italiana Ivana Gallo sublinha como para o potente reino de Castela, essa tradução representava o apoderar-se também culturalmente das descobertas de Vasco da Gama. Ora, os usos simbólicos da imagem de Camões e dos Lusíadas criou um mercado e os primeiros impressores procuraram expandi-lo e explorá-lo o mais possível. A obra permanece na memória coletiva como fonte literária fiel aos vários acontecimentos históricos. É certo que os Lusíadas foram bem recebidos pelos leitores em Portugal, porém, o culmina do seu reconhecimento, como afirma o íncipe deste nosso Congresso Internacional, ser-lhe-ia dispensado a quem e além fronteiras após o desaparecimento do VAT. Sublinha ainda, Cidade, que se trata de uma obra de caráter messiânico, tendo-se tornado igualmente no cânone do registro histórico do que se fez e do que aconteceu, servindo porventura de guia para os primeiros historiadores, pois é a história de Portugal vista através do poema. Camões tinha-se tornado num autor afiançado e a sua obra ponto de referência garantida para muitos. E assim o é para os autores goeses. No Estado português do Oriente, Camões era venerado e considerado o ser português. Por isso, inspira e estimula os autores a citá-lo como prova do próprio pensamento e opinião. Quando, em 1510, Afonso de Albuquerque conquista definitivamente Goa, anexa a Portugal uma terra que constituía uma dependência territorial do sultão de Bijapur, Adil Shah, onde a cultura ariana se tinha afirmado quer na mentalidade e costumes, quer nas instituições. Durante os 4 séculos e meio de domínio português,
O porto de Murmurgão foi um palco ativo, onde partidas e chegadas de caravelas e naus que transportavam mercadorias, marinheiros, militares, religiosos, etc., imbuídos da própria língua e cultura, se cruzavam. Ora, Goa, com o decorrer do tempo, torna-se um local de miscigenação cultural por excelência, no qual o elemento europeu se encontra com o indiano. Afonso de Albuquerque cria escolas públicas com o objetivo de expandir a aprendizagem da língua e dos costumes portugueses e, para além de formar as competências dos naturais para desempenhar cargos públicos, bem cedo as escolas do governo tornam-se monopólio do poder eclesiástico. Por isso, as escolas primárias encontram-se nas freguesias, nas paróquias e no Hospital Real, enquanto a instrução média e superior se vai encontrar principalmente nos seminários e colégios das ordens religiosas. A conquista militar, de facto, estava associada à propagação do cristianismo, que abarca também a educação primordial e influente, quer no domínio da pública administração, quer na delicada instrução dos povos indígenas. De facto, o programa educacional português estava focalizado principalmente na conversão dos naturais e na sua formação à doutrina cristã. Ora, a aculturação do goês foi fruto de vários séculos e teve uma história acidentada no que diz respeito às relações entre ele, o goês e o português, caracterizada ora pela administração, pela discriminação social, ora pela irmandade e igualdade social. Neste contexto de domínio imperial, não era fácil que um natural conseguisse publicar um texto próprio e exprimir as próprias ideias. É sem dúvida que os habitantes goeses possuíam as condições idóneas para o fazer, eram os sacerdotes naturais que possuíam a formação e os conhecimentos necessários para tal empresa. A carreira eclesiástica utilizava o acesso aos cargos públicos imperiais e assim a proveniência social ligada à nobreza e à linhagem familiar. Entre as primeiras obras escritas em língua portuguesa por naturais, por indígenas goeses, encontramos 4 obras redigidas por 4 sacerdotes indígenas. Tratam-se de obras que se inserem num quadro social local conflitual, pois as elites cristãs goesas ambicionavam adquirir a primazia, o domínio, quer político, quer religioso. Se durante a época quinhentista os funcionários governativos do Estado português da Índia e os grão-cares que administravam as aldeias goesas provinham, na sua grande maioria, da casta cristã brahmana, durante o século XVII, o grupo denominado Charodo ou Chardó inicia a adquirir cada vez mais funções oficiais inesperadas, aproximando-se gradualmente dos interesses da coroa e ignorando o grupo brahmano. São pressupostos para uma luta interna na elite cristã goesa. Ora, um dos textos que vai exatamente nesta direção é a carta intitulada Espelho dos Brahmanas, que o bispo Dom Mateus escreveu. Dom Mateus de Castro pertencia à casta brahmana de Divar e foi nomeado bispo diretamente pela Santa Sé. Este facto era inaceitável para o regime imperial, o que deu, mas a sua carta é de importância fundamental para a delicada questão que se vivia no século XVII, isto é, a relação à ordenação sacerdotal de nativos, quer em Goa, quer em territórios colonizados. Esta carta, aberta, escrita em 1653, apresenta uma frequente intertextualidade, quer com os documentos governativos, quer com textos bíblicos ou doutores da Igreja, mas não contém qualquer referimento à epopeia camoniana. Portanto, os sacerdotes goeses que nos interessam utilizam na exposição da sua própria apologia referências e citações de autores clássicos, filósofos e doutores da Igreja, englobando Luís de Camões, que faz parte deste quadro referencial, pois certifica a fidelidade e veracidade dos factos realmente ocorridos. Este estudo focaliza-se então num corpus literário formado por 3 tratados escritos em língua portuguesa por indígenas goeses que ocupavam um lugar de destaque na ordem hierárquica tipicamente colonial e, portanto, quanto declaravam era reconhecido pelas várias potências europeias. A primeira obra, A Auréola dos Índios e Nobiliarquia Brahmana, escrita por Padre João de Frias, Brahmana, natural da aldeia de Talaulim, segue a linha do pensamento de Mateus de Castro. Já na sua própria pessoa, Frias intercruzava a coexistência e a convivência de 2 religiões e 2 sistemas
socioculturais. Este tratado surge num período caracterizado por fortes tensões entre europeus e orientais e cita a Ode Sétima dedicada a Dom Manuel de Portugal. Cita também os primeiros versos da instância 40 do canto sétimo dos Lusíadas. De facto, o autor tinha como objetivo justificar a linhagem nobre da casta brahmana de Goa, que não provinha apenas da linha de sangue familiar, mas também pela capacidade e competência que essa casta demonstrava em âmbito artístico e científico. Os versos 1 e 2 são, pois, utilizados como instrumento de asserção, sem deixar em aberto qualquer dúvida. Essa preeminência brahmana, de acordo com Frias, manifestou-se sempre ao longo dos séculos, o que fomentou nos outros desprezo e hostilidade. Outra obra é aquela que se encontra ainda hoje manuscrita, da autoria de Monsenhor João da Cunha Jaques, intitulada Espada de David contra o Golias do Brahmanismo, péssimo inimigo de Jesus Cristo. Frias pertencia à casta Chardó e era natural de Coelhinho, concelho de Salcete. Era contemporâneo de Frias. Nos 19 capítulos do seu tratado, designados Golpes, o autor opõe-se a todas as argumentações apresentadas na apologia brahmana relativamente à sua superioridade em competências e qualidades, descompondo e descodificando as mensagens em favor dos membros do grupo Chardó. Nesta ação linguística literária, desenvolve uma forte ação intertextual com o poema épico camoniano, gerando diversas intersecções textuais num pormenorizado discurso literário realizado especificamente nos cantos 7º, 8º e 10º. No poema épico, na realidade, Camões evidencia conscientemente que a problemática central que embroga a humanidade então era constituída pela diferença de crenças e organizações religiosas existentes. Por isso, descreve quer a adoração dos ídolos antigos feita pelos gentiles, quer o martírio do apóstolo São Tomé, feito por alguns indianos. É óbvio que o poeta é formado de acordo com um parâmetro cultural tradicional ocidental e impregnado por uma cultura clássica racional. Vê e registra o contexto no qual se encontra, assim como a população com quem convive. Descreve ritos, cerimónias, costumes, o que vai ser utilizado pelos autores goeses. Ainda a terceira obra é aquela da autoria do padre Leonardo Paes, membro da casta Chardó também este, e natural de São Brás de Galgaulim. Publica em 1713 o Prontuário das Definições Índicas. Paes era um especialista da teologia cristã e conhecia bem os autores clássicos. A sua obra está imbuída de citações aos Lusíadas, onde se encontra também referências ao comentador camoniano Manuel Correia. No entanto, este autor focaliza-se principalmente no canto 7º e 10º. Portanto, os três autores goeses leram e conheciam bem o poema camoniano, elaborando uma própria reflexão e fazendo um discernimento pessoal baseado nos cantos 7º e 10º, destacam e trabalham os versos que servem à própria causa ideológica, citando aqueles que mais a justificavam. Neste sentido, o padre Jaques é o único que cita o canto 7º na instância 45 para indicar e definir o tipo de profissão desempenhada pelos brahmanes, denominados de forma geral como magos e feiticeiros. Jaques segue a linha camoniana, visto que servia a confirmar a sua teoria, transcreve a oitava, onde Camões atribui aos brahmanes a designação de auríspices. Entretanto, os auríspices famosos eram uma arte de origem etrusca que foi utilizada pelos sacerdotes da antiga Roma. O auríspice era um adivinho que predizia o futuro, ação que no Oriente, de acordo com Camões, Manuel Faria e Sousa e Padre Jaques, era desempenhada pelos brahmanes. Do estudo e análise da intertextualidade literária deste corpus, resulta que o diálogo estabelecido entre os escritores goeses e Luís de Camões afunda as próprias raízes no conhecimento e na vivência de um contexto de miscigenação cultural português
indiano, narrado nos cantos 7º, 8º e 10º dos Lusíadas. Tal dialética não é exclusiva e ligada apenas a um determinado escritor, mas iniciada por um, é desenvolvida pelos outros ao longo do tempo, num contínuo gradual e progressivo. Veja-se, parte-se do canto 7º, com a instância 1, depois vai-se à instância 31 até à 36, passando pela instância 40, 47 e 48, continuando depois na 45 do canto 8º, terminando com o canto 10º, que parte da instância 108 e vai até a 117. A descrição de um momento histórico oriental que apresenta o seu clímax na narração do martírio do apóstolo São Tomé, descrita nas instâncias 114 e 115 do canto 10º, constitui a única intratextualidade que encontramos entre os autores goeses e, mais precisamente, entre Padre Jacques e Padre Pais. Não é para admirar, pois estamos nos finais do século XVII e início do século XVIII e os protagonistas são sacerdotes católicos naturais gaoeses que procuravam afirmar as próprias ideias e opiniões num contexto imperial colonial. Jacques e Pais focalizam-se especialmente no canto 7º, que narra a chegada da armada a Calicut, e no canto 10º, onde as nuvens oferecem um banquete aos portugueses. Ora, a chegada à terra de riquezas abundantes e a declaração, sabeis que estáis na Índia, onde assiste diverso povo rico e prosperado, confirma ao leitor o pensamento de Pais, isto é, que a Índia é um país próspero, quer a nível espiritual, quer a nível econômico e comercial. Note-se que o autor goês cita Camões e usa o verbo assistir. Sabeis que estáis na Índia, onde assiste diverso povo, rico e prosperado. Portanto, ele usa o verbo assistir, terminando os versos com uma interrogação, que conserva uma conotação de afirmação mais do que de dúvida, enquanto a transcrição que adotamos de Costa Pimpão de 1953 estabelece e fixa o texto de 1572 onde sabeis que estáis na Índia, onde estende diverso povo rico e prosperado, sem qualquer pontuação. Ora, Jacques e posteriormente Pais elaboram a defesa da ascendência aristocrática e primogênita da casta Chardó em oposição à ascendência e linhagem nobre da casta católica Brahmana, defendida por Frias. Apesar de a controvérsia central estar focalizada na potente ameaça que a autoridade e presença das ordens religiosas no território indiano representavam. Frias afirma que o imperador Perimal, ou Keri Perimal, do Malabar e do reino de Calicut, era o ascendente mais remoto dos Brahmanes. Tal teoria era inconcebível para Padre Jacques, visto que o imperador não tinha deixado herdeiros, sendo o seu sobrinho a assumir o papel do futuro Samurim. Ora, seguindo esta linha de reflexão e no âmbito da sua probatura, Padre Jacques descreve o episódio da chegada de Vasco da Gama ao porto de Calicut, onde é recebido pelo Moro Munsaid, e para isso serve-se do poema épico camoniano. Refere esta província, cujo o porto agora tomado tendes, Malabar se chama, do culto antigo os ídolos adora. Jacques refere então o facto de a apologia brahmana defender que Perimal do Malabar e o imperador de Calicut, que terminou a sua vida em Meca, fossem a mesma pessoa. Cita novamente os Lusíadas para provar a veracidade da sua afirmação. E é curioso que o autor goês cite o canto 7º, apenas os versos 3 e 4 da instância 33, usando um léxico diferente daquele que o estudioso camoniano Costa Pimpão apresenta. Veja-se, porém, diz Jacques, porém, como a esta terra então viessem do seu arábico outras gentes que o culto maomético professem, enquanto Costa Pimpão diz, porém, como a esta terra então viessem lá do seio arábico outras gentes que o culto maomético trouxessem. Indicação, portanto, de que tinha chegado ainda um povo que seguia e confessava a religião de Maomé, professem, e não que a levava para aquela terra, trouxessem.
Além disso, provinha do céu arábico, do firmamento, do lugar onde, segundo o imaginário coletivo, vive a divindade, enquanto que seio arábico nos fala de uma enseada, de um golfo, do Mar Roxo, isto é, de um lugar terreno. Tratar-se-á de uma simples interpretação intencionada ou de uma leitura errada dos versos camonianos feitos pelo Goes? Passamos ainda a outra fase. A crítica brahmana, por seu lado, defendia ainda a ideia de que o primeiro membro da casta Shardo tinha nascido de uma mulher que tinha tido relações contemporaneamente com diversos homens. Era um conceito que fazia parte da lenda cosmológica hindu, tendo origem num rito segundo o qual os brahmanes que não possuíam bens suficientes para dar um dote à própria filha casadoira, levavam-na à praça pública logo que atingia a maturidade, como se não fosse sua filha, e tocavam uma buzina para atrair a atenção de quem passava, e assim arranjar um pretendente e marido. Ora, esta descrição é assinalada na epopeia camoniana e citada sempre pelo autor Goes. E, de facto, Jacques diz, gerais são as mulheres, diz ele, falando dos brahmanes, acrescenta ao texto camoniano. Ainda o treinamento fundamental para a apologia dos autores goeses era a presença do cristianismo e dos apóstolos em terras indianas. O paralelismo com o cristianismo e a descrição dos deuses hindus é uma constante e revela uma situação socio-religiosa complexa. Durante a narração do capítulo dos deuses da Índia, Padre Pais não deixa de citar a epopeia camoniana, imprescindível para narrar o episódio da ida de Vasco da Gama a um pagode, onde observa algumas imagens sagradas. A vida e missionação do apóstolo São Tomé no Oriente constitui o 4º capítulo do 5º tratado da obra de Pais, formado por 6 tratados. Transcreve os últimos 4 versos da instância 108 do canto 10º dos Lusíadas, para sublinhar que o corpo do apóstolo e seus discípulos se encontra sepultado no templo de Meliapur, do reino de Visnaga, de religião hindu. Na descrição que o autor Goes faz da cidade de Meliapur, através dos versos camonianos da instância 109, é evidente a omissão de alguns deles, pois a sua intenção era aquela de reforçar a ideia da ação de missionação do apóstolo e não a de afirmar que na Índia se prestava culto aos ídolos. Portanto, aqueles 2 versos 3 e 4, os ídolos antigos adorava, como ainda agora faz a gente índica, não são transcritos na sua obra, exatamente porque não era o seu objetivo. Um outro episódio, quando São Tomé chega ao reino de Bisnagar e encontra o imperador de Ságamo. Este tinha decidido edificar um templo naquelas terras e, chegando por mar um grande lenho, desejava transportá-lo para o seu palácio. No entanto, devido às grandes dimensões da madeira, não o consegue fazer. Pede-lhe então o apóstolo São Tomé que o deixasse levar para a construção do seu templo, o que lhe é concedido. Tomé ata então o seu cordão à madeira e, depois de fazer o sinal da cruz, leva-o para o local onde estava a construir o templo. Ora, a citação deste episódio, referido sempre por Camões no canto 10º, mais uma vez confirma a versão histórica do autor Goes. Também Padre Jacques, no seu tratado, se refere ao martírio do apóstolo e chama o Homero português como prova incontestável do evento, através da citação dos últimos versos da instância 112 e 113. Com as instâncias 114 do canto 10º, descreve o episódio da morte e da ressurreição do filho do Brahmana. Segundo a tradição, o imperador Ságamo, perante estes prodígios, muda a sua fé e imediatamente se converte ao cristianismo, batizando-se. Pais confirmam-o através da transcrição da instância 116 do canto 10º. Ora, os sacerdotes hindus compreendiam que perante tais prodígios a própria autoridade podia ser posta em causa. Por isso, começam a pensar em eliminar o apóstolo. Nesta sequência episódica, Pais afirma que um Brahmana assassina o próprio filho para acusar São Tomé do crime cometido e simultaneamente descreve a ressurreição do menino e a descoberta do verdadeiro autor do crime, sempre através da narração camoniana.
De facto, a presença e a atividade do apóstolo Tomé era vista pelos brahmanos como uma grande ameaça, pois o culto hindu perdia progressivamente muitos fiéis. Por isso decidem matá-lo e a operação é feita pelo brahmano Narrapa. Pais faz a narração deste assassinato através da pena de Camões, transcrevendo a instância 117 dos Lusíadas, e um dos maus, por fartar-se mais depressa, com crua lança o peito e atravessa. O registro do vocábulo de o registro do uso de alguns vocábulos diferentes por parte de pais, na instância 31, 33 e 45 do canto 7º, as citações intencionais de alguns versos e a omissão de outros, por exemplo, da instância 1 do canto 7º, instância 109 do canto 10º, revelam que, de facto, os escritores goeses possuíam, na própria bagagem cultural e de formação pessoal, o poema épico camoniano, com o qual tentam interagir, criam uma relação de proximidade, confiança e dialética do discurso. A análise comparativa, intertextual e intratextual entre os textos goeses e o poema épico camoniano procura evidenciar como, ao longo do tempo e de acordo com as coordenadas geográficas contextuais, as questões de ordem social, política e religiosa prevalecem sobre a importância do cânon literário representado pelos Lusíadas. Esta fecunda dialética, tecida com o poema épico camoniano, demonstra como os textos goeses podem ser retirados do seu próprio isolamento e inseridos como elementos constituintes num sistema literário determinado. A precisa e intencional seleção dos versos camonianos transcritos tem como finalidade principal induzir os leitores a uma compreensão mais profunda e completa da mensagem que os autores indígenas goeses pretendiam transmitir e inculcar na sociedade da época. Obrigada pela vossa atenção e presto.